Fala pessoal, meu nome é Tainá E eu sou o Johnny, e tá começando mais um Situação Crítica. o podcast que não é baseado em livro nenhum, apenas o melhor do mundo. Caraca, foi bom. Foi bom? Vou fazer concordar dessa vez. Caraca, Putz. let's. Sabe o que vai ser o episódio de hoje? Cara, a gente vai falar sobre adaptações de livros, seja Nossa, a em... flor ainda tá na minha orelha. A gente vai falar hoje sobre adaptações de livros, seja para filmes e séries. Que só tem... Ah, porque a adaptação só tem dessas. Apesar que tem jogo também, mas... Cara, tem... Tô fazendo umas adaptações de história, assim, de livro, de HQ, essas coisas assim, pra podcast. Pior que tem um do Batman que eu tô a fim de ver, ouvir, quer dizer. Ver, você não vai ver nada. Vou ver. Talvez você veja nossa imaginação. Assim, quando você lê, você imagina. Eu vejo claramente as coisas. Enfim, nós temos aqui uma pessoa que é apenas telespectador e uma pessoa que é uma leitora assídua, que tá sempre com a porra de um livro na mão. Pois é, eu não sou muito de ler, eu tenho que melhorar isso, eu sei, mas... Honestamente, dá preguiça. Eu já tentei ler um livro, tá? Mas eu não consigo manter o foco. Eu sei que isso é prática. Você que quer começar a ler, mas não consegue manter a leitura, passa a dica aí. Quê? Passa a dica pra quem quer começar a ler e não consegue, tipo eu. Cara, você tem que encontrar o livro. Você tem que encontrar o livro. Tipo assim, as pessoas elas não pegam gosto de ler por nada, absoluto. Nada, assim. Simplesmente abriu um livro, leu pela primeira vez, falou, estou completamente apaixonada pela literatura e não paro mais de ler. Não, você tem que achar o livro, entende? Eu levei um tempo pra achar o livro. O meu livro foi um livro que ele é uma trilogia chamada Coração de Tinta. Ele foi o livro pra mim, né? Ele não foi o primeiro livro que eu li na minha vida. O primeiro livro que eu li na minha vida, ele é um livro que eu não lembro o nome, mas eu tenho um leve sentimento de que ele era japonês, ou coreano, ou de alguma, né, do Oriente, assim. Não tenho certeza. Mas eu lembro que eu gostei muito do livro, ele era um livro bem sangrento. Eu tinha uns 7 anos. Sim. Legal, Eu ótimo vivia livro pra alguém ler. eu vivia nesse tipo de família. Mas foi um livro bem bom, ele tinha figuras, assim, imagens. Eu não lembro, meu irmão pegou emprestado de alguém, tava lá em casa e eu li. O primeiro livro que eu li inteiro, que eu amei, foi Coração de Tinta, que é o primeiro livro dessa trilogia. Mas o livro da minha vida, que eu falei assim, este é o meu local, além, né, desse, foi o primeiro que eu terminei, foi A Maldição do Silêncio, que é um livro brasileiro, que ele é um livro infanto-juvenil. Que é e triste. ele é absurdamente perfeito. Tipo assim, foi um livro que foi o primeiro livro que eu consumi, né? A gente pode ler livros, você lê coisas o tempo inteiro, mas consumir é diferente. Consumir é quando você não consegue parar. Consumir é quando você fica extremamente imerso naquele universo, extremamente preso naquilo ali. Eu acho que eu tinha uns 10, 11 anos. A minha mãe é muito frequentadora de sebos, né? A minha mãe lê muito, ela lê literalmente qualquer coisa que você dê pra ela. E ela me levava muito em sebos e eu lembro que, tipo assim, na época eu tava tentando fazer, né, eu ler, e me davam livros, eu lia um, lia outro e tal, mas não tinha pegado gosto pela coisa, assim, eu lia, mas não era, tipo, algo que eu preferia fazer ao invés de fazer outras coisas. E eu entrei num sebo e foi o primeiro livro que compraram pra mim, entendeu? Antes eu lia o que, né, que tinha em casa, que eram comprados em casa pra eles, assim, era o que eu lia. Né, eles me davam livros assim, esse aqui acho que a gente vai gostar, mas não era comprado pra mim, não era pensado em mim. E esse foi o primeiro livro que compraram pra mim. Eu entrei no sebo com a minha mãe e ela falou pra mim, escolhe qualquer livro. E lá no meio desse sebo, assim, eu encontrei esse. E eu não comprei por causa de sinopse nem nada. Na época, eu tava entrando naquela época trevosa, gótica, rebelde e tal, adorava tudo de caveira. E a capa do livro, ele é uma caveira e tem esse nome, Maldição do Silêncio. Eu acabei comprando por causa disso. Eu levei um tempo pra ler ele. Mas assim que eu abri ele e comecei a ler, eu li o livro assim, ó, em uma semana. Foi a primeira vez que eu li um livro de, tipo assim, consumi-lo.
Então, a minha dica é, se você quer começar a ler, encontre o livro. É. E isso você só vai pegando livros lendo, assim. Pega na biblioteca, pega emprestado. Tudo bem se você pegar um livro e você não conseguir terminar ele, só não desiste. Pega outro, e vai pegando outro, vai pegando outro. Uma hora você vai encontrar o livro. Então, no meu caso, eu sempre fui de igreja e sempre me forçaram, não forçaram a palavra certa, mas sempre me induziram a ler Bíblia. Só que, cara, a Bíblia é chata. Sabe? Tipo, não consegui. Aí eu comprei o livro do God of War. Tem um livro do God of War, tentei ler do primeiro jogo. Putz, também chato, não consegui. Aí, sei lá, eu tentava ler alguma coisinha ali, outra aqui. Mas eu não. Sabe, eu nunca consegui achar algo que fala, caraca, esse aqui vai ser o livro. Eu comecei nesse modo São Silêncio e me prendeu bastante. Mas eu tive problema de conseguir me concentrar, de ler, eu acabei deixando de lado. Mas eu quero voltar a ler. Minha dica é essa. Encontre o livro. E se você é jovem e não sabe qual viés você começar, começa por livros infanto-juvenis mesmo. Começa por livros que contem histórias de grupos de amigos. Assim, Maldição do Silêncio é sobre dois amigos. Mas tem outros, tem outro brasileiro, inclusive, tem outros dois brasileiros que, inclusive, são muito bons, que é Capitães da Areia. Livro maravilhoso, perfeito, esplêndido. Nossa, sim, um pitel. O livro é outro livro que é triste, mas ele é mais um livro, assim como Maldição do Silêncio, que dependendo da idade que você lê, você tem uma percepção diferente dele. Então, A Maldição do Silêncio, Capitães de Areia, Duda. Duda tem mais de um, também é outro livro, assim, infanto-juvenil, que é maravilhoso, que eu li na minha adolescência, né, na minha pré-adolescência. Duda, minha madrinha, foi me dando. Ela me deu um, aí eu li. Aí ela me deu o segundo, eu li. Aí ela me deu o terceiro, e eu li. E foi assim. E são 3 brasileiros, né? Que brasileiros da nossa literatura, que são maravilhosos. Se você tá aí nessa parte da juventude, quer começar a ler, é uma boa pedida porque fala muito na nossa linguagem jovem, assim, sabe? Pega muitos sentimentos que a gente tem de ter ali amigos e tal, de viver aventuras juntos e piriri pororó. Se você já tá mais jovenzinho, assim, tipo, ali, seus 15, 16 anos, 17, aí eu tenho uma saga pra indicar, que é o Mochileiro das Galáxias, que também é um livro brasileiro. Você também pode ler. Também é muito bom. E Coração de Tinta, que é essa trilogia, que foi o primeiro livro que eu li, de verdade. Que ele é uma fantasia, assim, uma aventura fantasiosa. Assim como o Mochileiro da Galáxia também é uma fantasia, né? Uma história fantasiosa. Mas enfim, a gente vai falar sobre adaptações. E vocês verem que aqui eu não comentei de adaptação mais famosa de livros infanto-juvenis. Qual? Harry Potter. Eu não indiquei Harry Potter. Vocês sabem por quê? Por quê? Eu não gosto dos livros de Harry Potter. Você não gosta dos livros? Não. E aí entra num ponto que é a primeira vez que eu acho que uma adaptação pra mim deixou a história melhor do que a história real. Eu sei que existem pontos nas histórias que no filme não ficou bom, ou que foram excluídas e tal. Mas eu tenho um grande problema com os personagens principais no livro. Eu acho o Harry e o Ron muito, muito estúpidos e muito grossos e muito soberbos com a Hermione. E isso me irritou extremamente nos livros. Portanto, pra mim, minha pessoa, a sua opinião pode ser diferente, pra mim, os livros não são tão bons quanto os filmes. Você leu todos os livros? Não, porque eu não consegui lidar com essa soberba, principalmente do Harry. O Harry tem uma soberba no livro que, assim, pra mim ela é intragável. Assim, eu acho que piora. Quanto mais ele vai entendendo que ele é o escolhido, o negócio vai piorando, assim. Não gosto. Por isso que não é assim, se você tá começando a ler, não é um livro que eu indico, tá ligado? Claro que você pode tentar. Vai na fé, né? Minha opinião, pode ser diferente da sua. Mas pra mim, é as primeiras adaptações, assim, que a adaptação ficou melhor. Acho que é uma das únicas. Cara, porque eu não gosto do Harry nem no filme. Sei lá, eu acho muito pai o lance do escolhido, que, sei lá, de todo mundo lá, ele só é o escolhido. E, na verdade, ele não é o escolhido, né? Ele é
Ele é o sacrifício final. Ele precisou ser protegido porque ele seria o sacrifício final, né? E esse é o porquê que ele é escolhido. Ele não é escolhido porque ele é poderoso, ou piriri, ou pororó. Mas sim porque ele é a última parte. A última Horcrux é ele. Sim. Por isso que ele é tão protegido. E não porque ele é foda. Só que eu acho que ao longo do tempo ele vai percebendo que ele é o escolhido. E eu acho que, sei lá, vai subir uma soberba ali. Ou foi só mais uma das percepções de J.K. Rowling, que já tava pitando ele desde o início, que ela era uma péssima pessoa, tá ligado? Não sei. Oxe. Poxa, né? Oxe. Enfim. Logo ela. Logo ela, né? Mas, gente, só dando uma ressaltada aqui, como a Tana já disse, esse episódio é totalmente dinâmica. Eu só assisti os filmes. Ela assistiu, também leu. Sabe, então... Né, pra quem não leu, vai ter essa versão. E pra quem leu também vai ter o plus. E só um adendo, não é porque eu li que eu li todos os livros, tá? A Exatamente. gente vai chegar lá em algum ponto. Falando nisso, não vamos chegar nesse ponto agora? Vamos chegar nesse ponto agora. Saga 50 Tons de Cinza, bicho. Irmão, esse aí é um fator que os dois são péssimos, né? Não. Os dois são extremamente horríveis, assim. 50 Tons de Cinza saiu o primeiro filme, não lembro quando, mas eu já era adolescente, né? O primeiro filme, eu já era bem adolescente. E eu lembro que, cara, foi uma febre, assim, tipo... Adolescentes não deveriam estar naquela sala de cinema, mas eu não sei por que estavam. E eu tava no meu ensino técnico, eu fiz médio integrado com técnico. E as minhas colegas do técnico, elas eram muito ensandecidas. Por 2015, eu tinha 16 anos. As minhas colegas eram muito ensandecidas por causa do 50 Tons de Cinza. Só se falava nisso na porra da sala de aula. E assim, eu sempre fui vista com o livro na mão. E tinha os livros na biblioteca. E aí, esses meus colegas, eu sempre falava assim, cara, tipo, eu vi o primeiro filme depois, muito tempo antes de sair no cinema, eu vi depois na internet, né? Aí elas falavam assim, ai, Tainá, porque é muito bom, porque eu não sei o que. Eu falava, gente, mas o filme é ruim, como é que o livro vai ser bom, tá ligado? Aí vem aquele papinho de, ai, mas o filme não é tão bom quanto o livro é melhor, você precisa ler o livro. Foi que foi, eu peguei o livro na biblioteca da escola pra ler, li o primeiro livro, cara, li assim a trancos barrancos, assim, eu li muito. Eu tenho uma teoria de que às vezes a gente precisa ter propriedade pra falar mal. Então, às vezes eu consumo as coisas não porque eu consumo porque eu quero, mas eu consumo pra poder falar mal com propriedade. Então eu li assim, ó, na força do ódio, cara, pra poder falar mal com propriedade. Cheguei no final do livro e falei, não vou ler o segundo. Não vou ler o segundo. Isso aqui é péssimo. É péssimo. A Anastácia é uma das piores personagens principais já escritas, assim. Ela é estúpida, idiota. Ela é, assim, burra pra caralho, entendeu? Eu odeio o tipo de personagem que nem ela. Eu odeio esse tipo de lore, assim, de história. Pra mim é ridículo você botar numa personagem, assim, que ela é quase uma retardada, entende? Tipo assim, não querendo ofender, mas... não querendo ofender, né? Mas ela é... Sim, a tapada. Ela é uma tapada. Palavra perfeita. Ela é uma tapada. Tança. Uma tança, né? Eu odeio esse tipo de história. E aí que bota o personagem do cara, assim, como... né, fodão, e que, nossa, se apaixona Stark. por ela, mas não quer ela. Ai, mas eu amo ela, mas não quer ela. Nossa, isso é horrível, horrível. Aí eu cheguei, depois de terminar o primeiro livro, cheguei nessa sala e falei, gente, o livro é tão ruim quanto o filme. Tipo, eu acho que o livro é até pior que o filme, né? Se o filme já era ruim, o livro se tornou pior ainda. Aí começou aquele papinho. Ah, mas no segundo melhora. Sempre assim. Aí você lê o segundo, nossa, que bosta. Ah, mas tem que ver o Aí terceiro. eu falei, não, gente, não tem como o segundo melhorar. Isso é horrível. Aí saiu o segundo filme. Todo mundo começou a falar da porra do filme. Ai, porque o filme é maravilhoso. Ai, porque não sei o quê. Ai, melhor que o livro. Aí eu falei, gente... O segundo filme também é ruim. É tão ruim quanto o primeiro, sabe? É tão ridículo quanto. Ele não é ruim porque ele é ruim, é porque ele é ridículo mesmo. Aí começou, mas é que você tem que ler o segundo livro, porque o segundo livro é melhor, porque não sei o quê. Eu fui lá na força do ódio de novo. Peguei o livro na força do ódio de novo. Cara, esse livro eu levei acho que uns 2 meses pra ler.
tranquilamente. Eu não levo muito tempo a ler um livro. Eu levo ali umas... Cara, quando eu tô muito ocupada mesmo, tipo assim, essa semana, essas últimas 2 semanas, eu tô muito ocupada, eu levo umas 2 semanas pra ler um livro. Mas é porque eu realmente tô muito ocupada e me falta tempo pra ler. Final de semestre. Final de semestre, trabalho, faculdade, casamento do irmão, tá aí, né? Tipo, mãe vai vir, família chegando. Tô extremamente ocupada. Então eu levo aí umas 2 semanas pra ler um livro. 2 semanas. É o máximo de tempo que eu levo pra ler um livro. Eu levei 2 meses pra ler um livro. E nem é longo o livro. E nem é longo o livro, sabe? Li. A trancos e barrancos. Na base do ódio. Pra falar que era ruim. É pior que o primeiro? É péssimo também. É tão péssimo quanto. Um cocô, outro é bosta. E aí, tipo assim... Falei que o livro era ruim, aí começou, mas não, o terceiro é que fica bom. É no terceiro que fica bom. Falei, não vou ler o terceiro. Aí começou, saiu a primeira parte, né? São 2 partes dos 2 últimos. São 4 filmes, né? São 3 filmes. São só 3 filmes? Tá. Aí saiu o terceiro filme e eu lembro, assim, que depois que saiu o terceiro filme... Eu assisti o terceiro filme, né? Saiu o terceiro filme, depois que saiu... Começaram, não, mas é que você tem que ler o último livro, porque o último livro é o melhor de todos. Eu falei, não vou ler. Os filmes são ruins, os 2 primeiros livros são ruins. Como é que o terceiro livro vai ser bom, entende? Cara, eu acho que eu levei uns 2 anos pra tomar dignidade pra pegar o livro na biblioteca e ler, sabe? Terceiro? Uhum, terceiro. Eu não consegui chegar no final. Eu de verdade não consegui chegar no final. Eu abandonei o livro. Falei, não. Chegou uma parte dele ali que eu falei, não. Deu. Pra mim deu. Eu não vou passar por isso. Só precisou de 3 capítulos pra eu constatar que ele ia ser tão ruim quanto os outros. Porque ele é ridículo. Cara, agora, a minha opinião como telespectador. Eu vi... Foi esse ano que encheu? Ano passado. Foi esse ano, eu acho. Foi esse ano? Foi, eu acho que foi no início desse ano. Eu vi pela primeira vez os 3 filmes esse ano. Aí eu sabia toda a fama, que o filme era fecaloide, tipo, era uns bagulho mais vergonha nem possível que o ser humano poderia ter feito, tá ligado? Tipo, causador física. Só que a gente tinha assistido 365 dias. Foi por isso que a gente decidiu assistir 50 Tons de Cinza. A gente viu o segundo filme, o primeiro eu não quis ver. Porque, sinceramente, nem precisa ver o primeiro filme. Eu vi só o segundo, falei, cara, é impossível 50 tons de cinza ser pior que essa bosta aqui que eu acabei de ver. E realmente é impossível, porque eu saí, falei, cara, 50 tons de cinza nem é tão ruim assim. Não! Se você assiste 365 dias, depois você vai assistir 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Cinza é uma obra-prima. Exatamente, eu não consigo achar 50 tons de cinza tão ruim, porque eu tive uma experiência pior antes. Talvez se eu tivesse assistido 50 tons antes de ver o 365. Caraca, é muito número pra falar. É 365 DN. Se eu tivesse assistido 50 tons de cinza antes, provavelmente eu acharia uma merda os 3 filmes. Mas como eu vi depois aquela obra da Netflix, eu falei, cara, nem é tão ruim assim. Claro, tinha cenas que eu não conseguia olhar pra tela. Tá na prova, eu não conseguia. Eu fazia qualquer outra coisa, tá ligado? Mas eu não conseguia olhar pra tela. Mas, tipo, botando na balança os 2 filmes, os 50 tons é muito melhor. Tipo, tem história, tá ligado? Tem um vilãozinho ali. Tem umas cenas meio... Caraca, que bosta. Mas... Sabe? Cara, não é tão ruim. Cara, é assim... Você lembra... E antes que alguém fale, eu não gosto de produções que é sobre sexo, tá? Provavelmente não gosto. Mas realmente não é tão ruim quanto as pessoas falam. E eu sei que a minha visão tá deturpada porque eu vi algo muito pior antes. Tipo, eu não li o livro de 365 dias. Não vou ler. Eu assisti o filme porque no meio da pandemia foi. E aí eu lembro que eu comecei a ler no Twitter que, nossa, mas é muito melhor que 50 tons. Nossa, uma revolução. Bota 50 tons no chinelo. Aí, tipo assim, falei, cara, não tem como, sabe? E aí eu assisti com uma amiga minha em casa. Qual? 365. Eu assisti com a Yasmin.
E foi uma noite, assim, que tava só nós duas em casa, a gente morava juntas. Tava só nós duas em casa, aí a gente pediu comida, acho que foi sushi. E se sentou pra assistir, tá ligado? Tava mó frio do caralho, era no meio do inverno. Aí, gente, eu assisti o filme inteiro puta, uma puta. Assim, cada vez, cada cena ficava mais puta ainda, entendeu? Cara, é porque os caras literalmente romantizam o síndrome de Estocolmo. Exatamente. Acabou o filme comigo parada na frente da tela em choque. Em choque. Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. De verdade. Eu fiquei em choque porque é impossível pra mim. É intragável. É inimaginável. Inarrável. Como é que conseguem me olhar um livro desses E falar, vou fazer uma e série, um falar, filme. ai, é sensato fazer um filme. Não era nem sensato ter lançado. Pra você que não sabe o que é a síndrome de Estocolmo, vou dar uma explicação bem leiga, bem simplória. É quando uma pessoa que ela é sequestrada, ela começa a ter sentimentos românticos pelo seu sequestrador. Mas ela não tá apaixonada por ele. É meio que uma válvula de escape do cérebro, tá ligado? Tipo, a pessoa ela sofreu uma lavagem cerebral, sabe? Então ela não tá realmente apaixonada pela pessoa. E o filme dá a entender como se ela estivesse morrendo. Meu Deus, amor da vida dela, cara. Puta que pariu, velho. Esse filme não faz sentido. Olha o preceito. Ah, vou sequestrar essa mulher aqui porque Por um ano. eu tô obcecado por um ano, porque ela tem que se apaixonar por mim dentro desse ano. Vou sequestrar essa mulher. Vou sequestrar. Não. Pra mim, o pior de tudo é que ele comete crimes. Existem crimes nessa história que são assim. Como é que isso é passável? Como é que as pessoas olham e falam, nossa, que sexy. Cara, ele amarra ela numa cadeira e dela. Como é que isso é passável? Cara, se tu quer entender, procure 365 dias cena golfe. Você vai entender do que a gente tá falando. E você vai ver por que é pior que 50 tons de cinza. É ridículo. Esse é ridículo. Esse eu não li o livro. Esse eu não irei ler o livro. Vocês verem, eu veria acho que 5 vezes a cena das bolas no 50 tons de cinza, das bolinhas de metal, do que a cena do golfe. Cara, eu ficaria em um looping assistindo a cena que... Anastasia tropeça? Aham. Que ela entra na sala dele primeiro. Aquela cena pra mim é... Porque eu não senti tanto vergonha nessa cena quanto você. Nossa, aquela cena inteira. Inteira. Desde o momento que ela entra pela porta até o momento que ela sai pela porta. Inteira, pra mim, é... Mas é realmente, cara, acho que eu tava tão... ridículo. Eu acho que eu tava tão realmente impactado com o outro filme que esse não foi tão agressivo pra mim. Sabe, acho que tava tão cheio de hematoma que eu não sentia mais bateu dor. fofo, né? Bateu fofo, bateu macio. O Christian Grey, ele bateu fofo. Socou fofo. Socou fofo. Ele socou fofo. Ele foi bem baunilha. E, cara, questão de atuação, né? Também é outra coisa. A Dakota atua bem. Primeiramente que 360 dias... É muito difícil falar esse número. 365 não tem atores. Tem modelos. Não, tem modelos pra filme pornô. Você só sabe fazer uma cara, que é uma cara de... Não tá vendo a cara que tá fazendo. E clipe musical. O Snyder adoraria dirigir aquele filme. Aham. Não, ele teria botado no slow motion. Com certeza. Sabe aquela cena pré-casamento ali? Do início do filme? A do início do filme? Nossa, mas tem aquela slow motion. cena. Não, aquela cena ali seria muito mais fria, né? Ele teria tirado a saturação dali, Colocando o Aleluia tocando de fundo. colocando a Leroy tocando de fundo e botado muito mais slow motion. No Aleluia seria a mulher tendo... Aham. Aleluia! Oh, isso mesmo. Seria exatamente assim. E antes que falem assim, eu não gosto porque é conteúdo sexual. Não, gente, eu adoro livros que tem muito conteúdo sexual. Odeio livros que só tem conteúdo sexual. Tem uns aí que, inclusive, olha, BookTok, vocês estão fudendo com as coisas, hein? Vocês estão deixando umas coisas famosas que, sinceramente, tá? Como eu disse antes, eu não gosto de conteúdo assim. Não me apetece, mas... Cara, 50 tons de cinza, tá ligado? Não foi tão ruim.
Você não chegou a ler o livro do 365 dias, Nem né? vou. Nem vou, gente. Nem vai chegar perto. Esse livro não vai nunca nem chegar perto de mim. Outro livro Ah, que mas romantiza. Tem mais uma adaptação que romantiza que Mas vem de livro. isso foi before ou after? Ah! After. Gente. After. Eu li After faz uns 5 anos já. Muito antes do filme sequer sair. Eu tava numa vibe nessa época que eu tava querendo ler muito Enemy to Lovers, né? Que é Inimigos a Amantes. E eu li muitos livros que tinha isso. E aí eu botei lá no Google, porque eu queria ler mais. Botei lá no Google, tipo assim, lista de livros com Enemies to Lovers. After tá sempre em todas elas, né? E eu li o primeiro After. O que é o Enemy to Lovers? Acabei de falar no onde. Desculpa, eu tive um peido mental aqui. É Inimigos a Amantes. Ah, Quando os dois pessoas se odeiam e depois eles passam a se amar, tá ligado? tipo Star Wars 9. Isso. Opa, o spoiler. De um filme de Eu bosta. eu li o primeiro livro, assim, e a leitura do livro, ela é bem fácil, bem simples, o livro é bem... Até porque o livro é pra 14 anos, né? 14 ou 16? 16. Não deveria, né? Mas enfim. Ele é um livro bem simples de se ler, então eu consumi ele muito rápido na época. E eu li todos eles. Eu li todos eles. Assim, eu li do início ao final porque eu queria saber como é que aquela bosta ia terminar. Entendeu? E aquela bosta terminou tão mal quanto começou. Pra começo de conversa. E ele é outro livro que ele é basicamente puramente sexual, né? Ele é um pornô ele é um pornô literário. Ele é isso, mas ele é um outro livro que ele romantiza. É um relacionamento extremamente tóxico, extremamente abusivo. Ele é um cara escrotaço. E ela é aquela mina que se envolve com o cara escroto, que passa no relacionamento o tempo todo acreditando que pode mudar ele, que pode não mudar, mas que se ele tiver ajuda, ele pode se tornar uma pessoa normal e eles vão ter os filhos pra sempre. Vou contar pra você, jovem menina, que tá pensando que você é capaz de mudar o seu namorado escroto. Você não é. Ele é escroto, ele vai continuar sendo escroto. Então, não importa o que você faça. Não importa o que você faça. Você fala, sai desse relacionamento e muda a sua vida pra melhor. Aí ele vai falar, vou mudar, vou melhorar. Exato. Uma semana depois... Eu li o livro inteiro, de verdade. Eu li After inteiro, interpretando o Hardin como meu ex-namorado abusivo. E tudo que eu pensava, Tessa, sai! Vai embora! Enquanto dá tempo. Não, ele pediu pra voltar, não volta. Não, não, amiga, não desculpa. Ela acabou tendo um filho com ele e, ai... No final é tão ruim quanto, né? No começo. Eu passo esses livros inteiros pensando assim, tá, no final ela vai socar a cara dele, né? E ir embora. Mas no final nunca é assim. Acho incrível. Cara, eu não sei se eu assisti todos os After. Acho que não, nem eu assisti todos os After. E se eu assisti, cara, eu simplesmente esqueci deles. Você lembra do primeiro? Não. Não. O que acontece no primeiro filme? É o que tem a aposta lá e que ele consegue transar com ela e ele usa o... Tá, não vi esse. Viu sim. A gente viu junto. Nossa, eu realmente não lembro desse filme. A gente viu junto. Então eu não posso opinar porque eu realmente não vi. Não lembro. Ele tira a virgindade dela por causa da aposta e usa o lençol sujo de sangue pra comprovar. E aí tem a cena de que ela sai correndo na lanchonete na chuva e ele vai atrás. Eu lembro só do último porque a gente viu recentemente. Que é o que acaba com eles. Sei lá, ela vendo que ela escreveu tudo que eles fizeram. Cara, nem sei se é o último, vai que saiu outro já. Os livros são melhores que os filmes. Mas puramente porque, pelo menos nos livros, a gente não tem a atuação deles. Porque puta merda, né? Puta que pariu. Se pensa nos atores ruins. Não, por que sempre contratam atores ruins pra fazer esses livros? O foda é que After não tem nem aparência, né? Tipo, não que eu seja um galã, mas... Mano... O Hardin é feio pra caralho. É feio. Magrinho, desnutrido, todo esquisito. Não, tipo assim, na minha imaginação... Sabe o que Na parece? minha imaginação, o Hardin, ele era meu ex-namorado abusivo, né? Nos filmes, a única diferença é que o tom da pele do Hardin é um pouco mais clara. É igualzinho. Igualzinho. Tão feio quanto.
Ô, dedo podre. Toda podre. Só uma coisa que eu evoluí na vida foi com quem eu me relaciono. Não só visualmente, né? Mas também personalidade. Aham. Em caráter. Não sei se foi triste. Eu vou te dar um abraço. Obrigada, amor. De nada. Te amo. Mas então, After. Foda-se, né? Ruim igual livro. Ruim igual livro. Eu acho que, cara, é muito difícil ter uma adaptação nesse quesito, tipo, romance, que tem sapecagem, que seja bom. Eu tenho uma única esperança. Qual? De que eles não caguem a adaptação de Assim que Acaba. Ah. Mas não é isso que tá sendo as fotos agora? Inclusive foi parada a filmagem dele por causa da greve dos roteiristas, né? Mas, assim, vamos começar com Assim que Acaba não é um livro de romance. Não. É um livro da Colleen Groove. Ela não escreve livros de romance. Nenhum dos livros dela são de romance. Assim que Acaba é o único bom. Ai, vai ter gente que fala, ai, não é. Foda-se, é assim. Qual Assim ganhou o filme? Qual ganhou o filme, né? Assim que Acaba, ele é um livro que não é de romance. Ele fala sobre a história de uma mulher que se envolve com um cara muito ruim, que acaba num relacionamento extremamente abusivo, extremamente tóxico, onde o cara bate nela, e é a jornada dela tentando sair dessa relação, entende? E a gente tá ali vendo essa história em primeira pessoa, porque a história é contada pela visão da Lily, que é a personagem principal. E a Lily tá nos contando exatamente o que ela tá pensando, o que ela tá sentindo. E é muito difícil. E, tipo, ela tem os mesmos pensamentos que muitas mulheres têm, sabe? De que se ela ficar, ele vai mudar, de que ele prometeu, de que eles vão ter um filho, de que não sei o que, sabe? Essa tentativa constante de manter o casamento real, entendeu? Mas ao mesmo tempo a desesperança e tal, e uma necessidade de fugir, sabe? Então não é um livro sobre romance. Mas tem muita sapecagem no livro. Eu espero realmente que não não errem o foco e o tom dessa adaptação. Porque tem que ser levado com muita seriedade. Porque é um livro que leva ao assunto sério, né? É um livro sobre um assunto muito sério, muito sério. A Colleen Groove, ela tem tendência a falar de assuntos muito sérios. Eu acho que nos outros livros dela ela não teve êxito nenhum. Tem um livro sobre que ela fala sobre depressão e suicídio, que eu não vou lembrar o nome agora. Eu acho que é O Lado Feio do Amor. Não, é As Mil Partes do Meu Coração. As Mil Partes do Meu Coração, eu acho que é. Ou é O Lado Feio do Amor, não sei. Que fala sobre depressão e sobre suicídio, família disfuncional e tal. E não é tratado de uma forma que leve com seriedade, assim, sinceramente. Eu acho que trata de uma forma muito rasa e muito... Qualquer coisa. Qualquer coisa, como se fosse, né? Qualquer coisa. Só mais um problema. Só mais um problema. E, sinceramente, a personagem principal, ela é... Intragável. No momento que ela tomou os remédios, eu falei, tomara que vá mesmo de base. Melhor mesmo. Talvez a história melhore a partir daqui. Que é insuportável. Mas pelas fotos que tá saindo do Assim que Acaba, tá diferente do livro, né? Cara, a Lily tá diferente. Visualmente falando. E teve uma teoria que eu li de uma pessoa, não sei quem, não lembro, mas de que falou que realmente, se a gente levar em consideração de que ela é uma mulher vivendo um relacionamento abusivo, isso reflete no externo. Então ela tá desarrumada, faz completo sentido. A Lily não é descrita como uma pessoa bonita, ou, sabe, ela é descrita como uma pessoa estranha, esquisita. Só que saiu imagens das primeiras cenas do livro, né? Ali quando ela compra floricultura. Dando spoiler do livro. Desculpa, gente, mas, porra, vai ler o livro. Não é um spoiler grande, ela comprou floricultura, é um preceito do livro. Ali quando ela comprou floricultura, ali no início, literalmente no início, dos primeiros 2 capítulos do livro, isso. E antes dela se relacionar com o... Com abusivo. Cara, como é que é o nome dele? Antes dela se relacionar com ele, né? E só que... Meu, que são aquelas roupas que ela tá vestindo? Que são aquelas roupas que ela tá se vestindo? Pegou qualquer coisa que achou no peito. Agora a Lily quer, tipo... Quer usar as roupas que estão na passarela? Não, ela é esquisita. Ela usa jardineirazinha e...
moletom e calça, tá ligado? Tipo, ela é esquisita. Ela não é uma it girl que se veste. Estranha. Ela é uma fashionista, tá ligado? Ela é esquisita, não é estranho. Ela é esquisita, não é estranho, tá ligado? Ela é esquisita como uma garota normal esquisita. Mas realmente, eu que não sei, eu achei esquisito. Mesmo, a estranha roupa dela. Nossa, Porque não faz sentido, sei lá. Não faz nenhum sentido, cara. Que é aquela calça com duas... Mas aí tem que ver, né? Que vai ter uma da adaptação, talvez. Ah, não faz Sei sentido. lá, cara. Eu Pra acho mim, que, aquele visual dela das primeiras cenas não faz sentido nenhum. acho que é só vendo pra ver, né? E eu espero que quando eu vejo eu não fique decepcionado. Vamos, a gente vai ver a partir do trailer. No trailer eu digo a minha opinião já. No E, tipo trailer assim, eu já determino isso, só que vai ser péssimo. vocês não têm noção quanto a Tainá chorou lendo esse livro. Aham, nossa. Eu secou ela por dentro. Cara, tem livros assim que se me fazem chorar compulsivamente ao ponto de eu ter que parar de ler, porque eu tô chorando demais. Esse livro é bom. Esse foi um deles. Esse foi um deles. Esse foi um dos livros que eu chorei compulsivamente. Assim como Maldição do Silêncio, assim como Capitães da Areia. Chorei compulsivamente. Assim como Coração de Tinta, o último livro, eu chorei compulsivamente também. Aquele livro que você tem que parar, assim. Você tem que parar. Você Você enxerga não mais. enxerga mais a página, sabe? Isso é um livro bom pra mim. Não venha aqui me indicar Verity. Vou te mandar tomar no cu. É, o que é isso? É um livro aí famosinho do outro livro, famosinho do BookTok. Todo mundo panfleta pra lá e pra cá. E quando vocês panfletarem, eu não vou ler. Ah, sabe qual é que vai ganhar uma adaptação? Ah, Aquele lá da porra do relacionamento abusivo que minha... o Dark Romance? Nossa, puta Ah, que como que é o pariu. nome dele? Corrupt. Corrupt. Nossa, cara, pra quê? Pra quê? Pra quê, meu anjo? Gente, Dark Romance é É literalmente você romantizar um relacionamento problemático com pessoas problemáticas ou crimes, etc, etc e tal. Você estourou o sachê de chá dentro da sua boca, né? história. Aí o que tem dentro? Morango? Um chá de morango, se aqui tivesse dentro o quê? Era uma cidreira? Dá meio chá é bom. Não tá tão gostoso, não. Não? O Não. Me entendi. que você tá falando? Corrupt. São esses livros, né, que romantizam situações extremamente problemáticas e geralmente crimes graves. E Corrupt, ele tem crimes gravíssimos. Pelo que a Tanai me contava, cara, nem lê esse livro aí. Desperdício de tempo mesmo. Tu que gosta de livro desse, mano, vai se tratar. Cara, tu que Não, gosta sério, de procura um livro desse, você não médico. pode sentar na minha mesa. Ninguém senta na mesa, Não, né? você pode. Mas só se for pra me ouvir e explicar ponto a ponto do porquê que você precisa de tratamento psicológico por ler esses livros. É. E não é engraçado, tá? Não é de fazer piada, não. É sério. É tipo, faz você ser a pessoa, a menina do After. É. É preocupante. Eu tenho medo de E ser se a futuro. menina do After leu Corrupt? Nossa, faz todo sentido agora. Assim, Cara, eu li em algum lugar de que nem os atores que vão interpretar eles gostam do livro. Cara, se nem os atores gostam, cara. Ai, cara. Ai, na moral, imagina a por quê? atuação Por que vai quê? estar nesse. Ai, eu sinceramente acho que a gente. Sabe? Cara, eu acho que quando um ator não gosta de interpretar aquilo, é um ótimo sinal que o livro é ruim. Tipo o Crepúsculo. Nossa. Cara, o Robert Pattinson odiava tá lá. Ele não queria, né? Não queria. Mas é porque era um bom momento pra carreira. Era algo bom pra carreira dele. Ele não era um ator conhecido. Não, ali foi o pico, acho que tanto dele quanto da. Aham, foi aquilo que levou Da ele menina lá. Qual que é o pra. nome dela? Kristen. Kristen Stewart. Foi ali que levou eles pra os filmes que eles fizeram e que bombou, né? Sinceramente, o primeiro filme que eu li, o primeiro filme que eu assisti do Robert Pattinson pós-Crepúsculo foi Lembranças, que é o das Torres Gêmeas. Não. Pra mim, ele tá muito bom, né? Eu acho que depois que eu vi do Robert Pattinson, cara, acho que foi Farol. E eu não consegui terminar de ver esse filme porque esse filme é extremamente chato. Tipo, não tá aqui em Eu 20 não minutos. assisti Farol. Não consegui. Mas Não acho que o assisti filme Farol. que eu terminei de ver foi o Batman. Eu sei, o cara é um puta ator. Ele tá bom, ele tá muito bem em Batman. Não só em Batman, tem também o Diabo de Cada Dia, que também quero ver. Tem um que ele é um guerreiro lá. E, pô, o cara
cara é foda, tá ligado? Mas é triste que até hoje ele é Ah, eu acho o que. vampiro que brilha. Eu acho que ele vai se desvincular dessa imagem logo, logo, assim. Ah, eu espero, porque é triste ele ficar preso Ele é nisso. muito bom ator. O Robert Pattinson, ele é um ator maravilhoso. Mas Crepúsculo eu não li. Não, não, Crepúsculo. Não li. Eu conheço toda a história porque meu irmão leu todos os livros. Seu irmão também não perde uma. Não. Só pra contextualizar, eu venho de uma família muito literária, tá? Não só minha mãe, meus irmãos também leem pra caralho. Minha irmã lia, meu irmão lê constantemente, o tempo todo. Ele tá sempre lendo 3 livros ao mesmo tempo. Então, é realmente uma família literária, assim. E esse foi um dos livros que meu irmão leu. Eu não. Então eu sei que o filme, ele é muito diferente do livro. Principalmente a batalha final ali e tal. Mas, eu, se eu não me engano, no livro ele é um pouco mais sangrento do que o filme ele é. Não é tão juvenil, sabe? Aham. Tipo, que os vampiros são mais agressivos, efetivamente, e tal. Cara, os filmes. Cara, o início do primeiro, ele é. Eu acho que ele é tão ruim que ele dá a volta. Eu acho que virou meme. Aí é mais tragável, mas, tipo, da metade pro final é bem chato. Bem chato. Eu dormi, eu acho que na metade do primeiro pra frente eu dormi. O segundo eu dormi o filme inteiro. Que botou eu dormi mesmo. O terceiro é o do casamento? É, né? O segundo é que o Edward quer se matar. Aham. É o terceiro do casamento. Eu acho que esse eu assisti inteiro, eu acho que eu achei legalzinho esse até. Que eles vão pro Não. Rio. Não. O terceiro é qual? O primeiro é aquele. Pera aí, Primeiro, gente, deixa eu pesquisar aqui. O primeiro é o primeiro. O segundo, ele é o dos. O dos novatos. Ó, É o que eles vão lá pra colina, o dos novatos. o do segundo? É. Aquele dos vampiros novos, né? Dos novatos que vão atacar eles lá. O terceiro, aí é o que o Robert Pattinson quer se matar, porque ele abandona ela nesse. Tá, eu dormi no segundo. Nesse primeiro aqui. E aí. Eu dormi no segundo, dormi no terceiro também. O terceiro é que, que ela tem as visões do Edward? É. Ah, tá, eu dormi nesse também. E aí, no segundo é o do casamento. Quarto do casamento. É o quarto do casamento. Os dois últimos são legais, cara. Cara, a única coisa que eu tenho muito a elogiar nesse filme A maquiagem. a maquiagem. Nossa, a cena dela se quebrando é um bagulho sinistro até hoje, cara. A maquiagem é É uma absurdo. coisa É absurdo. absurda. Eu acho que ainda mais por se tratar em Crepúsculo, que sempre tem a mesma cara, a mesma qualidade. Quando vê um bagulho daqueles que, tipo, caralho. 2011 isso. Tipo, 2011. Mano, deixaram a atriz sem comer por um mês pra gravar essa cena. Muito, Ela cara. se quebrou de verdade. Tem um outro filme que, tipo, ele leva isso de magreza extrema, que também é assim, que é muito bom, mas, tipo, ficou muito semelhante um ao outro, só que esse é muito mais recente, que é... Como é que é? É o valor da vida, o limite... No limite, alguma coisa assim. É com a na Netflix. O Mínimo para Viver. O mínimo para viver? O Mínimo para Viver. Também, né, a personagem principal, ela vive De sobre... 2017. Ela tem uma... A da Lily Collins. Ela tem bulimia, anorexia e tal. Ó. Caralho. A gente tá vendo as imagens aqui, tá, gente? E, tipo, ficou muito bom. Mas, sinceramente, esse aqui é de 2017. Mas a maquiagem esse também? Não sei. Lembra a Bella lá? Lembra. Cara, a Bella ficou cadavérica. Mas a da Bela é maquiagem, né? Aham. Ela Olha não aqui. emagreceu. Olha ali. Nossa, ficou cabeçuda. Tadinha. Aham. Esse filme é muito bom. O Mínimo para Viver, inclusive. Mas então, lembra que agora eu não sei se é mesmo. Se a atriz emagreceu, a Ela atriz deve ter emagreceu. emagrecido um pouco. Um pouco, pelo menos, né? Mas, cara, no filme ela ficou, tipo. Virou uma caveira mesmo. Tipo. Afundou a bochecha dela, assim, num nível muito grande. Sabe, tu não acha tosco, tipo. Que maquiagem ruim. Você fica assustado de tão... Sabe? Você Como que é aquilo? você acha que ela tá quase morrendo? Porque eu fiz esse filme, acho bom, porque ele começa muito bobo. Mas ele vai ficando, tipo, pesado. Ele vai ficando Ele muito começa, sério. ele vai ficando sério pra caralho. Que, tipo, meu Deus Aí do você céu. vai vendo gradativamente a Bella ficando Morrendo. doente, assim, sabe? Ficando fraca.
É muito... Aí chega o último filme e estraga tudo, né? Infelizmente. Acho muito engraçado, a gente falou muito mais de Crepúsculo do que de Harry Potter. É porque não tem que falar de Harry Potter, cara. Cara, os filmes de Harry Potter são muito bons. Todo mundo viu Harry Potter, né? Tudo bem, todo mundo concorda que os dois últimos filmes poderiam ser só um só? Que tem muita encheção de linguiça nos dois últimos filmes. Eu não tenho como dar uma opinião imparcial. Por quê? Porque Harry Potter são os filmes da minha infância. Ah, entendi. Eu não gosto dos livros. Eu acho Harry Potter superestimado. Nos filmes também não são tão bons assim. Esses divertidos. São divertidos, são muito bons pra juventude, mas eles não são o ápice da fantasia, tá ligado? E... Ápice. O ápice da fantasia. Mas essa minha opinião, ela provém muito de que é um filme que fez parte da minha infância. Eu cresci assistindo Harry Potter. É difícil. Literalmente cresci assistindo Harry Potter. O primeiro filme de Harry Potter foi lançado em 1999. Eu tava nascendo. Você literalmente cresceu vendo Harry Potter. Eu estava nascendo. O meu irmão, ele leu todos os livros na adolescência. Meu irmão é 15 anos mais velho que eu, né? Ele leu todos os livros na adolescência. Quando o primeiro filme saiu, em 1999, ele tinha 15 anos. E ele me levou pra assistir todos os filmes no cinema. Menos o primeiro, porque você era um neném. Todos os filmes Você no foi no cinema. neném ver? Eu acho que eu fui. Eu não lembro dos primeiros filmes. Eu não lembro. Eu acho que o primeiro filme talvez tenha chegado na cidade. Tenha passado ali pelos anos 2000. Eu já tinha 1 ano. Eu vi todos os filmes no cinema. Todos os filmes no cinema. Sem perder um. Tá ligado? E tipo... Eu literalmente cresci assistindo Harry Potter. Eu não tenho como ter uma opinião imparcial. Uhum. Eu não tenho como ter uma É opinião tipo eu imparcial. com o Homem-Aranha. É. Eu não consigo falar mal. Eu queria ser bruxa, eu queria ir pra Hogwarts, eu queria ser de... Qual que é a tua casa? Eu queria ser Sonserina. Sabe, eu acho que, tipo, fez tanto parte da minha infância que talvez tenha moldado um pouco da minha personalidade. Tá, posso dar uma opinião de fora? Eu acho os dois últimos muito arrastados. Eles não são ruins, tá? Mas eu acho que poderia encurtar um ou outro. Todo aquele segmento na floresta lá, com a Hermione e o menino ruivo, esqueci o nome agora. O O Ron, eu acho que poderia ser bem menor. Mas não é ruim, de novo. Eu gosto muito dos filmes, assim. É um dos meus filmes conforto, tá ligado? Tá, eu acho que só tem um Harry Potter que eu posso dizer que é ruim. Que é o dos jogos lá. Tu acha Que tem o Robert Fogo Pattinson. ruim? Eu acho que é um filme bem ruim. Eu não. Você que é icônico, a primeira vez que o diabo aparece. O Voldemort mas... aparece. Ah, eu acho ele bem O meu filme favorito, ele é... Prisioneiro de Azkaban? Não. Não é Prisioneiro de Azkaban o teu favorito? Ordem da Fênix? É a Ordem da Fênix. Eu acho... Mas tu... Não é a Ordem da Fênix. É o Príncipe Mestiço. Ah, sim. A Ordem da Fênix tá ali. Mas é o Príncipe Mestiço. Eu acho a morte do Dumbledore. Eu acho, na verdade, o... Eu acho que não é Príncipe Mestiço em português o nome. É Príncipe Mestiço. É? É. Em inglês é Half-Blood Prince. The Half-Blood Prince. É o Enigma do Príncipe só. Ah, é o Enigma do Príncipe, sim. É porque em inglês é The É. Half-Blood Prince. Eu acho, na verdade, aquela... Nossa, 2009. 2009. O pós-morte do Dumbledore, sabe? Sim. Aquele filme todo, pra Não, mim, aquele filme é épico. ele tem um tom mais sério, assim, sabe? Eu não sei. Eu tinha 10 anos quando o filme foi lançado. Assisti no cinema também. Cara, é impossível alguém não se arrepiar na cena do Dumbledore. Com a labareda de fogo. Nossa, esse filme é muito bom. Esse filme realmente é muito bom. E eu acho que, eu não sei, o Severo no filme, o Snape no filme, ele tá... Ai, Ele é presente. Ele tem um tom no filme que ele não tinha nos outros, entendeu? E ali eu acho que você tem o primeiro vislumbre do Severo, sabe? A camada abaixo. Da camada abaixo do que ele deixa, assim, sabe?
Eu acho que aquela cena que eles estão lá em cima, em que o Dumbledore vira pro Severo e pede, fala, Severo, por favor. Se depois você entende. Nossa, Tipo, aquilo pra mim, tipo... Ah! Ah! O É porquê foda. daquilo é muito pesado pra mim, assim. A briga do Draco com o Harry no banheiro, que depois entra o Severo e o Nossa. Severo salva o Draco. O Harry quase mata o ele ia Draco. matar, ali. ele ia morrer se não entrasse ali o cara, o Severo. Eu acho que, tipo assim... E ele tem um leve tom de piada, né, ali com aquela cena do Ron, quando ele toma a poção do amor, né, que era destinada pro Harry, mas ele acaba comendo os chocolates e tal. E eu acho tudo isso, assim. É aquela cena final, quando eles invadem Hogwarts, tá ligado? Ah, eles levantando a varinha. E, pra mim, aquele é o filme que tem mais cenas épicas. Não, esse filme é foda. Esse filme é muito bom. Esse filme é bom. A fantasia de Harry Potter é muito boa, cara. A mitologia dele. Eu acho que é por isso que tem todo esse lance desse maior saga fantasiosa. Sabe? Eu nunca achei Senhor dos Anéis pra dizer que não é. Tem essa briga, né, entre os dois. Mas eu vou falar assim, eu não dormi vendo nenhum Harry Potter, tá? Eu Já nunca vi Senhor Senhor dos dos Anéis. Anéis, eu não consigo ver. É o mais perto de Senhor dos Anéis que a gente assistiu foi Anéis do Poder, né? É, que a gente não passou do primeiro episódio. Eu vi os Hobbits, eu parei no segundo. Eu dormi também. Mas o Hobbit eu só lembro da cena do Smaug. E Eu antes acho que, que só vi alguém, a cena do Smaug. antes que alguém fale, ai, mas você tem que tentar ver. Gente, não. Senhor dos Anéis é assim, ó. Botou, Dormi. eu dormi. É tipo eu com o Walking Dead. E não é assim, algo que eu consiga controlar. Eu tenho pessoas de prova. Eu tenho pessoas que podem comprovar, que já tentaram fazer eu ver Senhor dos Anéis com a promessa de que iam ficar me acordando toda vez que eu dormisse. Sabe o que aconteceu? Uma hora o celular bateu na minha cara. Entendeu? Uma hora assim, tava a gente um do lado do outro, que o celular bateu na minha cara. Sabe por quê? Porque eu estava segurando o celular e eu fechei meus olhos e não perceberam. E aí o que aconteceu? O celular caiu na minha cara. E doeu. E doeu. Entende? Ah, mas assiste o Hobbit porque o Hobbit não é tão chato ou prolongado quanto o Senhor dos Anéis. Eu dormi assistindo o Hobbit. E todo mundo disse que o Hobbit é bem pior que o Senhor dos Anéis. Eu dormi assistindo o Hobbit. Eu durmo nos primeiros minutos. Gente, eu durmo nos primeiros minutos e eu acordo nos primeiros últimos. Os primeiros últimos. É, nos últimos minutos finais. Quando tá subindo os créditos é quando eu acordo. Só voltando no assunto, você leu algum Harry Potter? Ah, Eu você li leu, os né? Você dois falando primeiros. nisso. Eu li os dois primeiros Harry Potter. Senhor dos Anéis, você nunca leu nada. Não, eu tenho todos em casa, nunca li nenhum Tolkien. Cara, o foda do Senhor dos Anéis é que ele é belo, ele é muito bonito. A gente viu só o primeiro episódio de Anéis do Poder e, cara, não tem o que dizer. Ele é lindo, mas é chato. É Caralho. muito chato. Não, a gente não conseguiu ver o segundo episódio. Ainda bem, porque, né, saiu depois as reviews de quem a gente acompanha e, cara, ninguém falou Não, bem não teve como. bem da série, quer dizer. Não teve como, gente. Sinto muito desculpa, respeito todo mundo que é fã de Senhor dos Anéis. Mas não dá. Pra mim não dá. Não é de mim. A única coisa que eu posso falar é que eu torço para que as próximas adaptações que vão sair dos livros que eu amo. Uma adaptação boa. Jogos Vorazes. É, realmente. Jogos Vorazes é uma ótima adaptação. Mas também é uma saga que os dois últimos filmes poderiam É ser que só... dinheiro, né? Capitalismo que chama isso aí. É que o penúltimo Jogos Vorazes é bem... É que é um livro só, né? Aqueles dois, eles são um livro só e não são livros longos. Eu Não não tem tenho isso assunto. aqui, né? Não, tá lá na minha mãe. Não tem assunto, cara, pra fazer dois filmes. Não tem. Mas é tipo assim, ó, eles são da grossura desse aqui, ó. Desse A Garota do Lago. Nossa, Mais mas ou é menos. muito pouca história pra dois filmes mesmo. Exatamente, não tem que contar naquele filme. Não tem que contar. Eles separaram porque eles queriam fazer mais bilheteria, mais dinheiro. Mas é uma boa adaptação. Os livros são ótimos, maravilhosos. Leiam. O filme também. Os filmes também são bons, tão bons quanto. Vai ser um novo agora. Vai ser um novo agora que eu com certeza vou assistir. Eu não li esse. Eu não sabia da existência dele. Eu fui descobrir a existência dele quando saiu o anúncio do filme. Que eu achei que fosse o anúncio do livro. É verdade. Te mostrei e falou, ué, o novo Ué? livro. Vai ser mais um livro? E aí você falou, não, é um filme. Mas tem mais um livro? Essas sagas tipo Harry Potter, Jogos Vorazes, Crepúsculo. Cara, eu não assisti nenhuma delas. Quando eu morava lá na minha casa, né?
Meus pais, a saga que eu acompanhava era Star Wars. Mas eu nunca fui assistir de nada Star Wars e Marvel. Tá? Mas quando eu vim pra cá, né, morar com ela, daí a gente começou a ver essas sagas. E é bizarro, porque, sei lá, talvez por eu não ter a memória afetiva de acompanhar essas sagas quando elas lançaram, ou... Sabe, tipo, que nem você não consegue falar mal de Harry Potter. Aham. Eu já finalmente posso dizer que os dois filmes são mais fraquinhos. Não, os Jogos Vorazes eu tenho críticas aos filmes, com certeza. Eu acho que não precisava ter os dois. Mas é que o último é legal. Sabe, dividir em dois. Mas. Não, não é o final do filme é ruim, né? Eu não gosto daquele final. Eu não. Pra mim, Mal feliz, sinceramente. Eu odeio quando a personagem fica com o personagem. Do pior personagem possível. Cara, como é que a Katniss me fica com o Pita, cara? Cara, mas é melhor ter ficado com o Pita do que com o Hemsworth. Eu preferia que ela tivesse ficado sozinha. É, faria mais sentido. Cara, isolada no mundo lá, no Distrito 3, tá ligado? Tipo assim. Mas, putz, tem aquele frame dela com a família. Não, lá no Distrito 12. Ela ficou no Distrito 12, né? Lá, sozinha, lá, E, cara, caçando e tal. sinceramente, isolada. nunca teve clima. Nunca teve química esse casal. Nunca foi forçado desde o início ao fim. E não é diferente no livro, são tão forçados quanto. Muito ruim, muito ruim. Péssimo. Péssimo, terrível. Mas é boa a história. Nossa, a história é muito boa, na verdade. Eu acho os livros melhores que o filme, simplesmente porque eu acho os livros muito mais políticos. Tem uma jogadinha ali de mexer peças, tá ligado? E ele é muito mais político. Tem uma discussão muito mais política no livro. Se fala muito mais de como funciona essa sociedade. E isso me agrada muito num livro. Então eu gosto mais dos livros do que dos filmes por causa disso. Os livros focam um pouco mais ali na ação e tal. E eu gosto mais dessas coisas de conversa, de política que tem, sabe? Uhum. De debates. Por isso que eu gosto mais dos livros. Mas são tão bons quanto. Esses eu recomendo ler e assistir os filmes. Ler os livros e assistir os filmes. Ler os filmes e assistir os livros. Se vocês quiserem que eu traga recomendações de livros... Gente, eu tenho muitas. Eu quero. Eu tenho muitas. Muitas. Foi na minha biblioteca física. Eu já li muita coisa nessa vida. Eu perdi a contato de outras coisas nessa vida. Verdade. Eu já li coisas bem ruins, inclusive. Se vocês procurarem o Scooby da Tainá, tem várias reviews de livro lá. Eu tenho várias reviews de livro. Eu parei de fazer um pouco agora lá. Porque eu esqueço. Eu leio e aí eu esqueço, né? De fazer review e aí acaba passando. E aí eu já tô lendo outro livro e tal. Mas daqui a pouco eu volto lá e adiciono os livros que eu li desde a última vez que eu fiz review. Porque eu não sou a tipo pessoa que esquece. Não. Não foi Groot? Não, acho que não. Depois eu comecei a ler aquele... São vários filmes que é Estilhaça-me, Incendeia-me, não sei o quê. Que eu não terminei essa saga. Então, se você leu o que é panfletar, né? Eu não terminei, provavelmente eu não vou. Porque começou bem e cada livro foi piorando. Um pouquinho mais. E até fica insuportável. Mais algum livro que tenha de adaptação? Não lembro. Você queria falar? Que a gente tenha assistido? Que você tenha assistido? Não, pior que não. 10 coisas que eu dei em você. Vocês sabiam que é uma adaptação? É? Uhum. É uma adaptação. Ele basicamente uma inspiração / adaptação. 10 coisas que eu dei em você, que é aquele filme com Heath Ledger. Ele, de 1999 também. Ele é um filme que foi adaptado ou inspirado na história da Megera Domável de William Shakespeare. Ah, é verdade. Por isso que tem tantas referências no filme a William Shakespeare. Eu também vi pela primeira vez 10 coisas que eu dei em você agora, dia 12, dia dos namorados. E é bom. Assistam, quem não assistiu. Muito bom. Eu nunca li Megera Domável, mas eu quero assistir, eu quero ler. Orgulho e Preconceito, não é livro? Orgulho e Preconceito é um livro que eu não li. E tem um porquê. Eu quero ler fisicamente. Orgulho e Preconceito, assim como 10 coisas que eu dei em você, são os 2 filmes favoritos de romance na minha vida. São os meus filmes conforto. Sabe? Então, eu sou completamente apaixonada. E Orgulho e Preconceito, sou
extremamente apaixonada, mas eu quero lê-lo fisicamente. E, infelizmente, todas as vezes que eu vou numa livraria comprar um livro, eu não encontro ele. Eu tenho aqui, inclusive, eu tenho Orgulho e Preconceito. Tá tanto tempo procurando. Gente, eu tenho tanto livro que às vezes eu esqueci que eu tenho. Tá aqui na tua cara, Orgulho e Preconceito. Eu achei que eu só tinha razão e sensibilidade. Gente, eu tenho Orgulho e Preconceito. Caraca, irmão. Nossa, eu tenho capa dura. Acabou, nunca mais vejo a Tainá durante um mês. Até terminar de ver esse livro. Amor, eu achei que eu tinha só razão e sensibilidade. Eu te comprei esse livro? Eu acho que sempre comprei esse livro. É. Obrigada. De nada. Gente, eu tenho Orgulho e Preconceito em capa dura. Mas eu achei esse livro ano passado, na verdade. Ela ficou cheia de lágrimas. Oh, meu Por que Deus. eu não li? Eu acho que eu esqueci. É, provavelmente. Eu também esqueci de curtir de Eu comprar. esqueci. Viu, gente? E isso é a vida de uma leitora. A gente tem uma prateleira cheia de livros, um Kindle cheio de livros, e eu posso, Uma talvez, cabeça cheia de livros. esquecer de vez em quando o que eu tenho e o que eu não tenho. Ah. Agora eu vou abandonar o que tá no Kindle e vou ler isso aqui. É isso, esse episódio acaba por aqui, tá? Vai lá, amor, vai ler. Eu deixo. Um beijo. Siga a gente nas redes sociais, tá? Vai esquecer, esqueceu como é que Nos funciona? sigam nas redes sociais. Tá na descrição aqui do vídeo se você estiver no YouTube. Se você estiver no Spotify, bota lá @Situação Crítica OFC e vai na bio que tá todas as nossas redes sociais lá também. Ou também procura na descrição do episódio no Spotify, que eu também coloco. Ou tem isso também. Situação Crítica UFC, tem os nossos perfis pessoais, que Por é favor, nos sigam. @urutia.tainá e tem o perfil artístico dela também, que é artl.us. Isso aí. Você tá dizendo deve ser verdade. É alguma coisa assim, o meu é Jonimitrix. Bota Onimitrix com J na frente. Tá. Nós somos artistas independentes, então é muito bom que se você curte arte e tal, nos siga lá. Pra ver o que a gente faz e o que a gente produz, assim. Porque todas as artes aqui desse podcast, desse canal, A gente faz. são autorais nossas. E esse é o nosso trabalho. É o que a gente quer fazer nessa vida. Ou seja, a gente quer ser pobre. A gente sempre. quer passar fome, Mas a gente não vai ser ficar calvo. se você nos ajudar Se você não fizer um pix, curtindo um negócio, compartilhando, fazer um pix, fazendo um pix. pedindo desenho. Você pode mandar um pix pra tainá@rutia.com.br. Passou um pix ao vivo. Tá, é o meu pix. Eu só não passo porque é uma CPF. Exato. O meu eu passo que é meu e-mail, então. Isso Também, aí, se você gente. tiver uma vaga de emprego pra animação ou ilustração, pode mandar pra esse mesmo e-mail. Ou entrar em contato comigo na DM que eu tô aceitando um emprego novo na minha área de estudo. Quem não sabe, eu faço faculdade, eu tô me formando em produção multimídia bilíngue. E o meu ramo é ali o audiovisual, ilustração e animação. E eu faço desenho e edito. Me contratem pra E editor. edita muito bem. Eu edito bem. Eu não sou de me gabar, mas eu edito bem. Mas eu tenho conhecimento em outras áreas também, além dessa, tá? É produção multimídia, literalmente. Beijão. Beijo! Um queijo. Até a próxima. Tomem chá de morango e leiam livros. Leiam livros, eu vou ler o meu. Não mordam um sachê do chá de morango. Tem morango dentro. Não dobrem a lombada do livro, nem as páginas. E façam um pix pra gente. E não me peçam emprestado, porque eu não empresto. Ou nos doem um PC. Exatamente. Tchau! Tchau, gente.